Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira semana de estudos, do plano de estudo tutorado do volume 2. E essa semana o PET ele vai trazer para o segundo ano do ensino médio um pouquinho sobre a divisão celular e a mitose, Vamos falar diretamente o que é a mitose. Vamos compreender um pouquinho do que é isso. Nossa, professora, mas o que tem a ver mitose com essas crianças brincando? Ah, tem tudo a ver, gente? Quem não gosta de brincar, e a gente sabe que criança não brinca e no final acaba se esparafestando no chão ali, e se machucando. E o que acontece? O que a mitose tem em relação ao ferimento da criança? É através da mitose que a gente vai ter o processo de cicatrização. Então, aquele ferimento que é feito nada mais é que um processo de mitose, onde eu vou ter o quê? A substituição, a reparação daquele tecido. Então, tudo isso é um processo de mitose. Então, a mitose, ela vai acontecer o quê? Auxiliando, o nosso corpo com o crescimento. Então, a criança, quando ela está crescendo, ela está sofrendo vários processos mitóticos. A reparação dos tecidos, quando a gente se fere, a substituição de células mortas. Isso está acontecendo, gente, a todo momento no nosso organismo. Sempre ajudando, a constituir novas células. E para a gente entender um pouquinho mais como que esse processo de cicatrização vai acontecer, eu trouxe aqui para vocês as fases da mitose. Então, a gente tem, no primeiro, antes de acontecer a mitose em si, a gente tem a intérfase. O que a intérfase? Então, ele é um período que vai, preceder qualquer divisão celular. Então, é o que vai, vai ser o que vai preparar a célula para acontecer todas as outras etapas. Então, ela vai estar ali em intérfase, tendo todo um processo metabólico, se preparando, aumentando, duplicando, tendo uma duplicação da cromatina, que vai ser o material responsável para controlar toda a atividade da célula. Logo que ele sai da intérfase, gente, eu tenho a primeira fase, que é a profase. Na profase, é a fase mais longa da mitose que a gente fala, que nela a gente vai conseguir ver alterações do núcleo, no citoplasma celular. Então, onde a gente vai ter o aumento do volume nuclear. Isso vai estar acontecendo porque o citoplasma vai estar mandando água para dentro do núcleo. E o núcleo ele vai começar a se expandir. Então aí a gente tem essa primeira fase, que é a profase. A gente vai para a metafase. Na metafase, os cromossomos eles vão estar presos, a um fuso pelo centrômero. E eles vão se encontrar lá no plano equatorial. Então ele vai estar de forma equatorial da célula, que vai formar, que a gente chama de placa metafásica ou equatorial. Então, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, ou como placa metafásica ou equatorial. Então, é essa forma onde que os cromossomos vão estar todo dispersos dentro, no plano equatorial da célula. Nessa fase, ele vai dar início à anáfase. Na anáfase, vai se iniciar enquanto o centrômero vai estar o quê? Vai duplicando os cromossomos. Então, ele vai se dividindo longitudinalmente, indo para a extremidade da célula, como vocês conseguem perceber aí na imagem. Então, os cromossomos eles vão indo para as extremidades da célula, que aí a gente vai ter os cromossomos irmãos. Eles vão estar todos sendo puxados para os polos opostos da célula, e vão ser originados pelo fuso, das fibras do fuso ali. E aí, na última fase, que é a telófase, ela vai estar o quê? Vai ser praticamente o inverso da profase, onde ele está todo preparando, se aumentando, ali ele vai estar o quê? Já pronto, constituído para gerar as duas novas células. Que dali eu já vou ter as células filhas. Ah, professora, mas elas são parecidas ou não? Vai estar gerando uma nova célula? Sim, elas vão ter o mesmo número
de cromossomos, tá? Então, a mitose, gente, é o que permite sempre a mesma quantidade de cromossomos. Por exemplo, na espécie humana, a gente tem o quê? 46 cromossomos. Então, se uma célula em mitose, ela tem 46 cromossomos, a outra que vai se originar dela também vai ter 46 cromossomos. Então, a gente chama que ela é um processo equacional, tá, gente? Tendo a mesma quantidade de cromossomos. Eu vou dar um exemplo para que vocês dão uma clareada maior de como que está acontecendo esse processo. Então, vamos imaginar quando a gente está fazendo um pão caseiro. Então, a gente tem toda uma massa pronta, eu tenho que deixar essa massa descansar. Então, ali na profase, que é essa fase mais longa que ele vai ficar ali, a massa está crescendo, então ela está se preparando para a divisão celular. Então ela vai toda se preparando, tem os mesmos componentes, e depois que ela cresce, se expande, passa por todas as fases, né, da metáfise, anáfise, telófise, eu vou ter duas células filhas. É como se eu estivesse dividindo aquela massa em vários pãezinhos diferentes, tendo o quê? A mesma composição, que no caso das células é os mesmos números de cromossomos. Tá? E vou ensinar para vocês aqui um macetinho para a gente gravar o nome das fases da mitose. Então, prometo a Ana telefonar. De profase, meto de metafase, Ana de anáfase e telefonar de telófase, gente, perdão. Então, a gente tem todo esse processo aí. Na questão número 1, ele trouxe assim: a mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marque a alternativa que indique corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Então, vamos lembrar lá do macetinho que eu acabei de explicar para vocês, né? Prometo a Ana telefonar. Então, se a gente sabe esse macete, fica simples. Então, eu vou saber que é profase, metáfase, anáfase e telófase. Então, essas são as fases da divisão celular. Então, se a gente analisar as alternativas ali, na letra A eu tenho a profase, ela que vai dar início. Só que eu tenho ali o G1, S e G2. G1, S e G2, gente, são etapas e fases da intérfase. É o que está acontecendo ali dentro da intérfase. Então, ela já está eliminada. A B também tá primeiro ali falando no processo da intérfase e depois da metáfase. Não, porque aí já pulou a profase. Então, não é também a letra B. A C, profase, metáfase, telófase e anáfase. Então, se a gente analisar a imagem, a gente vê que tá o quê? Tá trocado, tá? Então, ao invés de ser anáfase primeiro, tá a telófase. Então, está errada a C. A D, a metáfase, a profase, a anáfase e a telófase. Também está errado, porque não começa com a metáfase, começa com a profase. Então, a alternativa correta para a questão número 1, o quê? É a E. Profase, metáfase, anáfase e telófase. A questão 2. Qual fase da mitose é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos no equador da célula? Então, a gente viu lá que cada fase os cromossomos vão estar disponíveis, né, de uma forma diferente dentro da célula. Então, qual que é a fase que ela vai estar no equatorial da célula, que é no meio da célula, disposto ali no fuso, da fibra de fuso? Qual fase que é? É a anáfase. Até eu coloquei a imagenzinha aqui do lado para vocês verem. Então, essa fase onde ela vai estar ali no fuso, dentro, no centro da célula, é na metáfase. Então, a alternativa correta é qual? É a C. Questão 3. Sabemos que no final da mitose, o citoplasma divide-se para formar 2 células filhas. O processo de divisão do citoplasma é denominado... Então, o que acontece? Então, a gente tem essas fases, mas para cada fase, ele dá uma denominação diferente. Então, nesse caso, quando está ocorrendo a telófase,
que é onde vai dar origem a 2 células filhas, esse processo aqui ele vai ter um nome específico. Então é isso que a pergunta quer saber. Qual é o nome desse processo, né? Então ali, a profase, a gente sabe o quê? Que é onde os cromossomos vão estar o quê? É o começo ali, né? O fragnoplasma, que é a letra B, é quando a gente vai ter bolsas membranosas que vão originar do complexo de Golgi. Então, é quando está formando bolsas membranosas. Então, não tem nada a ver. A C. A cariocinese é, como a gente chama, da divisão do núcleo celular. Quando está sendo dividido o núcleo celular. Ali, no caso, não está acontecendo uma divisão do núcleo celular, né? Eu estou tendo novas células filhas. A D. Citocinese. A citocinese está correta. Ela que vai dar um nome, né, do final da mitose, quando eu tenho o quê? A divisão do citoplasma ali. Então, esse processo que está acontecendo aqui é chamado de citocinese. E a gente sabe, né, que a alternativa E, a telófase, é a última fase da mitose, então também não está certo. Então, a alternativa correta, D, citocinese. A questão 4 trouxe assim: um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Então, ele estava analisando, ele viu que duplicou o DNA. Como que ele conseguiu ver isso, né? Então, aí a questão fala assim: qual que vai ser essa fase que ele consegue ver essa né, duplicação do DNA? Então, a gente tem. Então, o que acontece? Ele só consegue se verificar o DNA, gente, no laboratório, quando ele está na fase G1 e G2, que é todo o processo da intérfase. A intérfase nada mais é que aquela preparação para a divisão celular. Então, é ali que vai estar ocorrendo que todo o crescimento e a duplicação do DNA. Então, a gente vai ter, como vocês podem ver na imagem, o crescimento e a preparação final para a divisão celular vai estar acontecendo o quê? Na G1 e na 2. Ali na fase S, tem o crescimento e a duplicação. Só que na fase G2 eu já consigo ver esse DNA duplicado, porque ele já foi duplicado. Então, a questão número 4, qual que é a fase? Então, isso vai acontecer entre as fases G1 e G2 do ciclo celular, tá? Então, nas outras fases, que nem na B lá, entre a profase e a anáfise da mitose, não vai conseguir observar isso. Na C, durante a metáfise no ciclo celular, também não. Na D, entre a profase 1 e a profase 2 da meiose, não. Até porque a gente não está falando de meiose, então já podia estar eliminando essa questão, essa alternativa. Aí, entre a anáfise e a telófase da mitose, também não. Então, lembrando sempre que onde eu vou conseguir observar a duplicação do DNA e que a célula está sendo preparada para toda a divisão celular, né, é na intérfase. Então, a resposta alternativa correta é a letra A, as fases G1 e G2 do ciclo celular. Na questão 5, ela fala assim: entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte. Então, qual das frases abaixo vai estar incorreta? Letra A. É um processo muito importante para o crescimento dos organismos? Verdadeiro. Então, lembra que a gente falou lá que ele vai estar ajudando no crescimento, reposição de células mortas, reparação de tecidos. Então, ele é muito importante para o crescimento do organismo. A B. Ocorre na célula somática, tanto de animais quanto de vegetais? Verdadeiro. Então, a somática é o quê? Aumentando o número de células. Então, para esse crescimento, tanto de animais como vegetais, eu tenho que estar aqui, tendo a multiplicação, né? Somando mais células para ter essa expansão. Então, a B também está correta. A C. A célula-mãe dá origem a 2 células filhas, com a metade do número do cromossomo. Olha isso aí.
A única divisão celular que eu vou ter metade do número de cromossomos é na meiose. Na mitose, a gente viu que no final eu vou ter o quê? A mesma quantidade de cromossomos, né? Lembra que eu falei que ela é o quê? Ela é uma divisão celular equacional? Porque se na espécie humana eu tenho 46 cromossomos, quando a célula está em mitose, a célula que vai dar origem às duas novas células vai ter o mesmo número de cromossomos. Então, a C está incorreta, tá? Ela não dá metade do número de cromossomos, e sim a mesma quantidade de cromossomos, tá? Então, se é 46, as duas novas células filhas vai ter também 46 cromossomos. E aí, as outras alternativas, né? A B, na metáfise, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontra-se no equador da célula em maior grau de condensação. Verdadeiro. E aí, as células filhas são idênticas às células mães? Sim, né? Porque se a gente está falando que tem a mesma quantidade de cromossomos, gerou da mesma, né, matriz, então quer dizer que elas são idênticas. Então, na questão número 5, a resposta, né, a frase que está incorreta é a C. Então, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de se cuidar, tá? Para que a gente possa retornar logo presencialmente. E se inscreva no canal, gente. Assine, né? Acione o sininho para que toda vez que tiver novas correções, vocês vão estar sendo notificados para eles. Então, até semana que vem.